Shakespeare revoluciona o teatro porque ele não trabalha com personagens plenamente polares. É o caso, por exemplo, do seu Shylock, da sua peça mais antijudaica. É um dos famosos, entre aspas, defeitos de Shakespeare. A sua peça mais antijudaica, não é possível falar em antissemitismo do século XVI, que essa é uma invenção do XIX. Ele cria um Shylock que é capaz de tanta reflexão que um filme contrário ao nazismo, O Pianista, cita o mercador de Veneza para defender os judeus. Porque a vilania nos parece mais inteligente, mais sagaz. Ricardo III mata seus 2 sobrinhos e atinge seus objetivos, os príncipes da Torre, uma grande temática histórica inglesa. Se eu perguntasse, fechem os olhos que como eu tenho mais idade, e pensem na novela Valitão, vem Odette Roitman. Odette Roitman é um arquétipo de vilã porque ela consegue dar vitalidade à trama. A trama gira em torno dela e seu assassinato é fundamental para a trama. Por quê? Porque os vilões concentram parte da nossa energia. Vou usar uma palavra que eu detesto, mas concentram parte da nossa energia. Os vilões são tudo aquilo que eu gostaria de ser, mas não tenho coragem. Os vilões são aqueles que enfrentam o mundo. Os vilões são os capazes de dizer barbaridades. Ora porque têm a ambição do poder, o casal MacDonald. Ora porque são tomados de paixão, luxúria, que é o caso de Gertrudes. Ora porque desejam o poder, mas são falhos. E os nomes em Shakespeare são sempre importantes. É o rei Cláudio. Cláudio em latim é aquele que manca, o que claudica, o que não anda em linha reta. Todos os nomes em Shakespeare têm significado, todos. Então, com isso, a personagem concentra o que nós gostaríamos de ser, concentra o que nós desejamos. E por isso que o vilão nos seduz tanto. É necessário inventar um vilão para que eu me sinta bem. Em um famoso poema, Cavafis, o mais completo poeta grego contemporâneo, nascido no Egito, mas grego, escreve um poema chamado A Espera dos Bárbaros e diz: os bárbaros não vieram hoje, mas os bárbaros fazem muita falta. Sem ele não há possibilidade de civilização. Sem um vilão, nenhuma peça se sustenta. Shakespeare é adepto da ordem. Shakespeare não gosta de caos, nem de povo, nem de democracia. Então há sentido em colocar Coriolano como um vilão, mas é um vilão que aristotelicamente funciona como um denunciador da demagogia. Vocês estão me exilando, diz a peça, porque eu disse o que vocês são. O vilão é o espelho, o retrato de Dorian Gray, ele é o espelho da Górgona. O vilão é aquele que nós somos seduzidos pelo mal, mas ele precisa existir para que eu exorcize meu próprio mal. Eu que ando no acostamento, eu que já enganei minha esposa, meu marido, eu que já fui cafajeste, eu que já colei, não permito que outra pessoa faça isso, porque ela denuncia com o seu ato minha própria existência. Quanto maior o ódio que eu sinto por um vilão, mais ele encontrou eco dentro de mim. Quanto mais eu ataco uma personagem, mais ela se parece comigo. Eu não tenho nenhum problema com vilões antigos, com vilões do passado. Eu tenho problema com vilões próximos. Vilões que causam mal ainda hoje têm essa proximidade. Os vilões são heróis em vetor contrário. Por isso que alguns dos maiores de Shakespeare são os que mostram consciência. E de todos aqueles que o Marcelo brilhantemente ensinou, o meu preferido é um vilão menor, que é exatamente Iago. Por quê? Iago é o único vilão das 37 peças de Shakespeare que faz um manifesto pela consciência da vilania. Iago é a única personagem que diz claramente que o que ele fez não foi por causa de destino, astrologia, nada. Ele fez porque ele decidiu ser mau. Ele não é alguém arrastado como Cláudio, que logo após a cena do teatro que nós vimos, logo após esse take duplo, Cláudio sobe para rezar e diz que seu crime ofende aos céus. Cláudio é um vilão arrependido. Iago não. Iago diz que a cabeça humana, o cérebro humano é um jardim onde você semeia o que quiser. Ervas daninhas ou hortaliças úteis. Não foi uma estrela que presidiu o meu nascimento, mas a minha vontade. A minha vontade de ser vilão. Iago comete o que, para a teologia medieval, seria o pecado capital
imortal, ou seja, plena consciência de ofender a Deus em causa grave. Nesse caso, Iago demonstra uma maturidade que outros vilões não têm. A culpa que tem Lady Macbeth a ponto de se suicidar. Quando seu marido recebe a notícia, a sua reação é extraordinária na peça, não? Ele diz 3 vezes amanhã, tomorrow. 3 vezes. Por que ela não morreu amanhã? Hoje tem muita coisa. Tem uma batalha. Por que ela não? Justamente hoje é a culpa de todos nós capazes de dizer sobre a morte daquela tia-avó de Campinas, justamente na quarta-feira. O dia mais ocupado mostra, a mulher que está morrendo há anos, foi morrer exatamente no dia que eu mais tenho compromisso. Eu quero que o mundo se adapte, mas eu tenho muita culpa com isso. Eu tenho muita culpa da minha maldade. Logo, meu espelho se ressente do vilão, mas é seduzido pelo vilão. Como o motorista é seduzido pelo acidente na estrada, não consegue desviar a atenção disso. Como um assassinato chama a nossa atenção. Como os casos de horror e de maldade nos seduzem como um imã, como a sereia que atrai o marinheiro, na metáfora do sonho de uma noite de verão. Ou seja, o vilão, ele é central, porque Shakespeare divide a alma humana em todas as suas nuances. E Hamlet, sua maior peça, mais de 4.000 versos, Hamlet é exatamente a síntese disso, porque Hamlet é a pessoa com fala reflexiva, por isso é um pouco insuportável. Hamlet não consegue fazer nada que não seja comparando a mitologia, a história e assim por diante. Como nós somos a época da oração coordenada e assindética, nós temos horror a subordinado, temos horror aos vocativos. E Hamlet é povoado de vocativos. E Hamlet é a nossa reflexão, vindo da universidade. Polônio é o modelo do áulico, do puxa-saco, aquilo que todos temos que ser para manter um emprego. Ninguém mantém um emprego ou um casamento sem engolir sapo. Aí eu digo sempre o que eu quero, está desempregado e sozinho. E quando lhe dizem, não, diga-me a verdade, que eu quero a verdade, saibam, especialmente jovens, é o momento para mentir mais de novo. Ninguém quer a verdade, porque ninguém suporta a verdade. A verdade vai te esvaziar tanto que quando Hamlet chega ao máximo da verdade, após ter matado todas as personagens de forma direta ou indireta, como Marcelo lembrou, ele diz nos braços do seu melhor amigo, do seu único amigo, o resto é silêncio. Não tem mais nada a dizer. Terminou a psicanálise, terminou o processo de terapia, não tem mais nada a dizer. Ele se deu alta e morreu. Por isso que Hamlet é tão importante. Então, prestem atenção nos vilões, sejam de uma novela, ou seja de Shakespeare, seja em qualquer outro autor, porque eles trazem o espelho da nossa existência, muito mais do que o mocinho. A primeira versão do Super-Homem mostrava uma personagem indestrutível, e essa versão não fez sucesso algum. Tiveram que introduzir Kryptonita na história. Sem a Kryptonita, Super-Homem não existe. Porque ele precisa ter seu nêmesis, seu perfeito oposto, para que eu possa ter identidade. Ninguém tem identidade com pessoas perfeitas. Eu só tenho identidade com o vilão. Por isso que o vilão é tão odiado, porque não há nada em uma peça que se pareça mais conosco do que um vilão. O que torna o príncipe, o que torna Maquiavel insuportável, é que ele diz exatamente, o capítulo que eu recomendo a quem não gosta de ler toda a obra, só o capítulo 18, ele reconhece: tudo que eu disse até agora seria um horror se as pessoas fossem boas. Mas tudo que eu disse é a verdade, e por isso é bom aquilo que eu disse. Exatamente o que o Iago, quase 100 anos depois, vai dizer. Como você vai me chamar de vilão se eu fui o único que disse a verdade nesse mundo? E a consciência das pessoas é que o vilão é o único que manipula a todos, porque ele é o mais sincero em cena, inclusive quando mente. O vilão tem consciência da mimesis, tem consciência da representação, sabe que deve provocar o que a tragédia grega chama de híbris, ou seja, desequilíbrio, a hamartia, ou seja, a falta de ponderação, e graças a isso ele manipula. É Ricardo III, que morre como vilão porque ele é iólico. E seu inimigo, o futuro rei Henrique VII, é o primeiro da dinastia Tudor, aquela para quem Shakespeare trabalha. Então Shakespeare é um vilão que faz como Polônio.
escreve sobre Henrique VIII, por exemplo, sua provável última peça junto com a Tempestade, porque ele tem que servir a dinastia que venceu a dinastia York, a Guerra das Duas Rosas. Tudo isso torna muito complexo, porque Shakespeare passa por cima de todas os limites do normal e do ortodoxo e nos apresenta a alma humana complexa. As mulheres, às vezes, mais inteligentes que os homens, como é o caso da Julieta, infinitamente mais brilhante que o Romeu, uma capivara absoluta na peça, ou mais masculinas e instigantes, como é o caso, por exemplo, da Lady Macdonald, ou mulheres arrastadas num turbilhão de acontecimentos ou de questões que fogem ao seu controle. Shakespeare deu, tal como a Bíblia, muita riqueza para cada personagem. Então, é por isso que essa narrativa shakespeariana, muito mais próxima, segundo Auerbach, do Gênesis do que de Homero, muito mais próxima da narrativa bíblica do que da narrativa épica grega, nos seduz tanto, porque ali estamos todos. A melhor coisa é aquilo que Aristóteles definiu no seu estudo de poética, que é a catarse, uma das funções da tragédia, a catarsis, a palavra para a qual nós temos 117 traduções possíveis, segundo meu professor da USP Murari. A melhor coisa para a catarse é que eu transfiro para o palco, eu transfiro para a leitura, eu transfiro para Gilmar Mendes, eu transfiro para Lula, eu transfiro para Temer, eu transfiro para Dilma toda a dor de ser quem eu sou. E o vilão nos livra da nossa mediocridade, da nossa maldade, da nossa falta de caráter, já que olhando para o vilão eu me sinto melhor. Ele é pior do que eu. Por pior que eu seja, ele é pior do que eu, e isso me salva. Sem vilões não haveria Bíblia, não haveria Shakespeare e provavelmente, para encerrar, nós não toleraríamos a nossa existência. Não há nada que unifique mais uma família do que uma cunhada. Eu sei disso. Uma cunhada faz uma família ficar unida. Hitler subiu ao poder e ao seu projeto assassino, porque ele encontrou nos judeus o bode expiatório perfeito. Bode expiatório, expressão bíblica, no qual o povo joga no Yom Kippur todos os seus pecados. Ele é abandonado no Negev, no deserto, para morrer e, ao morrer, redimir o povo. Precisamos de vilões. Precisamos do mal representado. Porque esse é o retrato de Dorian Gray. Se eu não representasse, eu teria que subir ao sótão. E como a personagem do Oscar Wilde, teria que atacar a mim mesmo. E eu herdaria todo o mal que eu tenho. A função catártica do vilão é muito importante. Pediram que eu falasse introdutoriamente só 15 minutos e passasse ao debate com vocês. Claro, há muito mais do que isso. Cada personagem dessas dá um curso longo, como eu já dei várias vezes na Unicamp, mas era isso que eu queria introduzir a vocês, esse universo fascinante de um autor que, morto a 23 de abril de 1616, continua mexendo com a gente, graças ao talento de atores, diretores, iluminadores e todos os outros, continua mexendo com a gente. Shakespeare é importantíssimo para a gente não ficar nem medíocre, nem insano. Ele é fundamental para isso. Muito obrigado. Quem quiser, fica à vontade, levanta a mão, só fala o seu nome, por favor. Emílio, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre quando o vilão não é muito claro. A partir de Chekhov e toda a dramaturgia contemporânea, você não tem a figura do vilão mais. Você tem o presente perpétuo, onde as coisas se repetem e voltam naquele mesmo ciclo. Você tem que lidar com a existência, a dor da existência. E aí, quando o vilão é a vida, é o cotidiano, é a coisa crua, como é que a gente faz? Muito boa ideia, Emílio, porque a dissolução do vilão no realismo, a dissolução do vilão nas personagens, o que não é comum a toda a dramaturgia contemporânea, empresta um vilão, claro. Já no nosso autor, nosso anjo pornográfico, nosso autor dos clássicos do teatro contemporâneo, o vilão vai se diluindo
vai se diluindo nos Sete Gatinhos, vai se diluindo na Senhora dos Afogados, vai se diluindo no Vestido de Noiva, porque o vilão em Nelson Rodrigues, ele é a hipocrisia social. Então ele vai se diluindo. Há uma coisa que sempre me atrai a atenção, toda vez que eu vejo, por exemplo, Nelson Rodrigues, é ver pessoas de classe média. O teatro é algo profundamente conservador quanto ao público. Não? Então vocês vão ver em grandes teatros, em peças de muito apelo, aquelas pessoas que vêm de van e fazem o projeto Teatro Pizza, Teatro Cantina, e é um evento. E é um evento de classe média, em geral. Então são aquelas pessoas que estão sentadas de classe média e estão olhando Nelson Rodrigues destruir a classe média e riem sem parar. E riem sem parar daquilo que estão vendo. Mas no caso do teatro russo, a capacidade de psicologização, pegando uma peça, agora vocês vão ver a minha idade, que eu vi com Ziembinski, olha a idade do tio, chamado O Capote, um conto, não é uma peça, é um conto tornado peça. A figura do Ziembinski trata dessa personagem, um homem que passa com um capote a vida inteira. Um homem que usa o mesmo casaco a vida inteira e de repente tem dinheiro para comprar um casaco com uma pele superior, uma pele de gato. E ele mostra na repartição pública czarista, com orgulho, o seu casaco, sai à rua, é assaltado e perde o seu casaco. E ele vai acabar encontrando seu destino trágico por causa do casaco. Quem é o vilão? O ladrão ou a ambição pequeno-burguesa limitada daquele burocrata que centrou no casaco sua realização? Então, em peças Gogol, Chekhov, todas as grandes peças russas, a dissolução da personagem, ela é muito interessante. Aí vem um autor, não propriamente teatral, mas fabuloso para isso, que é Dostoiévski, que consegue, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, distribuir nos três irmãos três aspectos de todo homem: o canalha, o intelectual e o religioso. Bom, e na figura dos três irmãos, ele constitui a peça dentro da peça, a ponto de que dentro dos Irmãos Karamazov, por exemplo, o trecho sobre o Inquisidor ser uma peça brilhante, porque o Inquisidor demonstra Jesus, que Jesus, personagem muda da peça, transformada, aliás, em peça de teatro, esse trecho dos Irmãos Karamazov, Jesus tem razão, Jesus é o bem, mas o bem é insuportável. Então, quando o demônio de Jesus transforma essas pedras em pão, as tentações de Jesus, Jesus devia ter transformado. Mais gente viria para o cristianismo em busca do pão do que dizer nem só de pão vive o homem. Quem pode viver com essa ideia? Se Jesus oferecesse nas igrejas coração quentinho, haveria mais fiéis do que se ele oferecesse uma ideia neoplatônica de virtude. O cardeal inquisidor de Sevilha, ocasião que Jesus volta, o cardeal diz a ele: sim, você é brilhante, mas você fez uma religião para meia dúzia. Nós da igreja fizemos uma religião para as massas. E as massas querem pão. As massas querem pão. No conselho que um autor dá ao demônio, ele diz na França que o demônio erra por falta de assessoria de imprensa. Ele não devia chamar de avareza, devia chamar prática da contenção do investimento futuro. Ele não devia chamar de luxúria, mas liberdade corporal. Ele não devia chamar de orgulho, mas amor de si e autoestima. Se o demônio tivesse uma assessoria de marketing, uma assessoria de imprensa, o demônio faria muito mais sucesso e sem culpa. Porque a ação do demônio nas peças quaisquer, a ação do demônio, ela funciona como o cérebro humano. Ela não te ataca, ela te elogia. Dorme mais porque você é preguiçoso? Não. Dorme mais, tigrão. Essa é a ação demoníaca. Essa é a ação do demônio como coach, né? De um treinador diminuir a sua dor em relação à vida. Então, tem razão. Porém, eu diria que por mais que intelectuais gostem das peças diluídas como Pirandello, temos que lembrar sempre que Pirandello aderiu ao fascismo, que Pirandello também se entregou a Mussolini, como D'Annunzio, o poeta, como intelectuais como Heidegger. É um pouquinho mais complexo, porque a humanidade nunca é só preto e branco, mas todo mundo que aponta o cinza entra em choque com o sentimento médio de uma plateia. Bom, por isso que a novela mexicana é um modelo bom, porque a vilã é vilã e só vilã,
E a Maria do Bairro sofrerá toda ela. E no último capítulo ela vai, Bete a feia, passará toda a novela sendo medonha. E no último capítulo ela vai soltar o cabelo, não dá para imaginar comigo, mas ela solta o cabelo, faz assim, ela tira o óculos e é Bete a linda, pronto. Funciona como Clark Kent o seu óculos. Então, o cinza não é muito popular. O preto e o branco ainda são muito populares. Nós gostamos disso, inclusive, no jornal, já que toda notícia de jornal é a construção literária de quem nós devemos odiar e a quem nós devemos amar. Toda a televisão e todos os jornais funcionam nessa prática maniqueísta, porque é essa que o público consome, absolutamente consome. E se eu gosto daquele, os outros são idiotas. Isso é fundamental para a estabilidade humana, ter o seu idiota de estimação. Outra questão? Carnal. Sim, eu sinto uma presença. Primeiro, obrigado por você ter vindo aqui, né? Obrigado pela sua generosidade. Depois, eu queria saber assim, o vilão, a vilania sempre está ligada ao poder? E quando o bonzinho se torna um vilão? Sim, está sempre ligado ao poder, mas cuidado com a noção de poder, porque não é sempre a macrofísica do poder. Os grandes vilões cuidam da microfísica do poder, da disputa dentro de uma casa, da disputa dentro de uma sala de aula. Essa microfísica do poder, ela é fundamental porque o vilão quer controle. E esse controle pode ser narcísico, pode ser de exercício de poder. Esse vilão necessita esse controle. Ora, todo o teatro está tomado de personagens que, uma vez atingindo o topo, começam a cometer atos de vilania. É uma advertência de vários teóricos do século XX, para começar com o nosso grande Paulo Freire, que uma educação não libertadora é aquela que tende a substituir um opressor por outro. Vamos imaginar, vocês nem conseguiriam supor isso, de tão extraordinário que alguém criticasse uma forma de governo em nome da ética e, ao assumir o poder, se comportasse exatamente dentro dessa. Eu sei, mas confie no tio, é assim que funciona, né? Porque o que eu não suporto em quem exerce o poder é porque exerce algo que eu desejo. Em várias e várias experiências, nós vemos uma tirania como o Czar ser substituída por uma tirania como Stalin. Nós vemos uma tirania, que é o antigo regime Luís XVI, ser substituída por uma tirania mais concentradora de poder, que foi Napoleão I. Ou seja, as revoluções raramente geram focos de liberdade. As revoluções substituem um tirano corrupto por outros tiranos, com novos nomes, com novas questões. Não é à toa que a palavra propaganda tem origem na Igreja Católica. Quando o Papa cria o Instituto de Propaganda Fide, para a propagação da fé na Contra-Reforma, ele está inventando a questão moderna do domínio do marketing. Fundamental, que vai tolerar um homem tão à parte da sociedade como Caravaggio, porque ele serve ao interesse da Contra-Reforma. Então, o vilão é aquele que mostra o que eu sou, e as histórias que narram o herói, elas têm uma obrigação na estrutura narrativa, no tropos narrativo. Quando a mocinha atinge seu objetivo, eu tenho que encerrar que foram felizes para sempre. Porque, como escreveu um autor israelense sobre Romeu e Julieta comemorando seus 40 anos de casados, há mudanças depois que eles atingem seu objetivo. Por que o amor de Romeu e Julieta é perfeito em Shakespeare? Conheceram-se domingo à noite. Romeu faz sua declaração segunda de madrugada no balcão. Casam-se terça-feira. 2 adolescentes, 16 e 14 anos, obtêm a sua única relação sexual, e a primeira dos dois, na noite de quarta, e morrem na quinta-feira. O amor é perfeito porque não houve duas, não há comparação. Hoje você não está se detendo nas preliminares, não há convívio das famílias, não tem domingo, não tem macarronada na mãe, não tem Natal. Então, tendo que ter uma cena de amor e uma transa, eles são um modelo de amor no Ocidente. Ou seja, aquilo que os adolescentes acham que é uma peça em louvor ao amor, Shakespeare introduz a personagem principal, não é nem Romeu e nem Julieta, mas é o príncipe Scalo, que 3 vezes entra na peça,
para restaurar a ordem. Shakespeare é uma ordem e não paixão. A mensagem de Shakespeare é: se vocês tivessem seguido os conselhos dos pais, vocês seguiriam um caminho normal de todas as pessoas de bem, que é casar, envelhecer, engordar, ter ódio da pessoa que você casou. Esse é o caminho. Como vocês seguiram a híbris, o desequilíbrio, vocês vão ser obrigados a ser punidos com a morte de ambos e mais a morte de dois amigos juntos com vocês. Shakespeare é remontado a partir da época vitoriana com essa leitura moral burguesa, quando na verdade Shakespeare é um pouco mais transgressor do que tudo isso. Quer dizer, ele próprio era livre quanto à questão sexual, quanto à questão religiosa, mas amava dinheiro profundamente e morreu milionário. Morreu com a maior casa em Stratford, morreu com uma grande fortuna em mãos, né? Trabalhando com teatro, primeiro e único caso da história, né? Trabalhando com teatro como empresário, construtor de teatros, autor, ator, diretor e etc. Ele morreu milionário, que era o seu grande objetivo de vida, né? Morrer, como ele volta para Stratford no fim da vida e passa um longo período de aposentadoria sem fazer nenhuma outra peça, nenhum outro texto, a não ser seu testamento final, e lá está enterrado na igreja, na Shakespeare, a igreja da Trindade em Stratford. Alguma outra questão, por favor? Meu nome é Fernando, eu queria te ouvir um pouquinho mais, porque a gente sabe que tem um encadeamento de vamos dizer assim, de sentimentos fundamentais. Se você pegar, por exemplo, desde da história de Caim e Abel, né, você tem a questão da inveja que gera ira, que gera vingança, que gera crime, e aí você tem talvez uma corrente estruturada básica da tirania, né? E, por outro lado, o sinal de Caim é um sinal, né, como você bem falou agora em algumas comparações que você fez, é um sinal que marca todas as nossas testas. Não tem ninguém que não tem esse sinal de Caim na testa, né? Então, assim, a gente sente essa atração pelo outro. Tadinho do Abel, mas é uma cara também. Então, eu queria te ouvir um pouco mais a respeito desse paradoxo, dessa dicotomia que a gente vive e que está tão bem representada na história, na dramaturgia, nas mitologias religiosas. A primeira família do mundo que eu já citei tem dois infratores, Adão e Eva, que geram dois filhos, um mata o outro. A primeira família tem 50% de infratores, 25% de homicidas e um cadáver. Essa é a família mais próxima de Deus. Essa é a família mais perfeita que já surgiu. A necessidade de fazer completo download da humanidade com o dilúvio mostra que aí não deu geral. E aí se escolhe um casal perfeito, Noé e sua esposa, com seus 3 filhos e 3 noras. Noé passa um tempo na arca, sai, planta uma videira, toma um pó, seu filho Cã o vê nu, e ele amaldiçoa Cã e seu filho a serem escravos dos irmãos. O motivo que vai ser resgatado para justificar a escravidão moderna. Segundo a Bíblia, não tem muito sentido, mas se vocês lerem o Talmud, ele vai um pouco mais longe. O pecado de Cã é pior. Ele se aproveitou do pai nu e bêbado. E é por ter sodomizado o pai que ele recebe essa maldição. Essa questão do mal, na Bíblia e em Shakespeare, é o reconhecimento do homem perfectível. O homem é, por natureza, perfectível e não perfeito. Todos os seres humanos, todos da Bíblia, sem exceção, têm momentos que contrariam aquilo que dizem. É o caso de Davi com a mulher de Urias, é o caso de Salomão com a rainha de Sabá, é o caso de todas as personagens bíblicas que são perfectíveis. Se Jesus quisesse perfeição, teria demitido Pedro muito cedo, porque Pedro é a mostra da imperfeição quase permanente. Todas essas questões mostram que a construção de um tropos narrativo, ela pressupõe a possibilidade de eu acreditar em uma natureza perfectível humana, que pode aprender, mas que decai. Logo, são modelos importantes para a literatura, porque todos somos Caim, a não ser quem é descendente de Sete, que é o outro que substituiu Caim e Abel, mas todos somos descendentes também do lado bom da família de Adão e Eva. Então, aquilo que diz Sartre na peça Entre Quatro Paredes, cada um é o inferno do outro. Nós temos que lembrar que cada um é o paraíso
do outro também. E a totalidade da percepção disso faz da boa peça teatral e da boa peça shakespeariana um exercício de transposição para o palco, seja ele italiano como esse, ou shakespeariano, elisabetano, faz a transposição para aquelas personagens, porque quando Marco Antônio discursa, Romanos, cidadãos, dai-nos vossos ouvidos, vai usar a mais refinada ironia do teatro ao elogiar Brutus. Mas Brutus era um homem honesto, Brutus é um homem honrado. Essa ironia vem ao encontro de toda a situação política na Inglaterra e do Brasil de qualquer época. É perceber que essas metáforas, essas aliterações, essas antíteses e todos os recursos dentro e fora do pentâmetro iâmbico shakespeariano, elas são possibilidades de eu fazer essa catarse psicanalítica no palco, inclusive. Por isso que ler um bom texto, assistir a uma boa peça, observar uma boa obra de arte é sempre um exercício catártico, psicanalítico e de purificação dos meus fantasmas, é um processo de exorcismo. E como toda psicanálise, não me cura, mas identifica onde estão minhas dores. Quem eu amo no palco, ou quem eu odeio, fala de mim, e não do autor. São peças feitas em torno dessas personagens. Quando Oscar Wilde recria Salomé, quando existe a recriação da Carmen, da peça francesa de 1845, retornada à ópera em 1870, de Mérimée para Bizet, nós temos a transposição do horror à sedução feminino do século XIX tinha. Então Carmen tem que morrer, porque ela cometeu o pecado que todos desejamos, seduzir ou sermos seduzidos. Ela tem que morrer, porque é imperdoável que ela seja quem somos. É imperdoável ver no palco alguém que é quem nós gostaríamos de ser. Uma vez o Zé Celso disse em uma palestra que eu participei que a classe média tem inveja da vida licenciosa dos atores. Porque imagina que os atores vivem em suruba permanente, fumando maconha, transando entre si todo o tempo, o que não é totalmente verdade. Não é sempre verdade. Talvez essa é o seja, mas não é uma coisa. Então, são as várias maneiras de eu exercer essa catarse aristotélica dentro de uma peça. E isso, no palco, ao vivo, é insubstituível. A diferença que vai entre o registro de uma peça e a peça ao vivo é a diferença que vai entre a mulher e a boneca inflável. Se parecem, mas não é a mesma coisa. Não existe um aleatório que é inteiramente novo. Tendo visto o Marcelo pela segunda vez, a peça que eu vi hoje é completamente diferente da que eu vi outro dia. Por quê? Fiel ao nosso querido Heráclito, Antarrei, o Marcelo não é o mesmo e eu não sou o mesmo. E a peça então já não é mais a mesma. Se eu visse uma terceira vez, haveria naturalmente a repetição do texto, mas há uma coisa que é completamente distinta e que foge inteiramente ao controle. Essa é um pouco da magia do teatro, que nunca será substituído pela representação plastificada ou filmada, nesse caso, ainda que o cinema seja uma grande arte. Outra questão, por favor. A compaixão aristotélica é diferente da compaixão religiosa cristã e da budista. A compaixão cristã é eu me colocar no lugar do outro, compasso, sentir junto. A compaixão budista é diminuir o meu eu, a grande ilusão da minha consciência, quando eu percebo inserido entre outros eus. A compaixão aristotélica é perceber, em primeiro lugar, o sentido político da existência humana. O homem é zoon politikon, um animal político. O homem é gregário, ele é social, respondendo àquilo que o Merli da minissérie da Netflix diz, né? Aristóteles teria Facebook, porque o homem é social, o homem é um animal social. Schopenhauer não teria, odiaria o Face, mas Aristóteles teria. A compaixão aristotélica tem um sentido de felicidade na polis, por isso a política aristotélica é um instrumento de felicidade, do bem e do belo. E a compaixão aristotélica é eu escapar da percepção imediata do meu drama, para me perceber inserido em um drama maior, possível de ser atingido pela capacidade analítica de cada um.
Em Aristóteles, a análise é possível. Aristóteles não acredita nessa síndrome de Gabriela Cravo e Canella, eu nasci assim, eu sou sempre assim, somos possíveis de sermos transformados. Ética é uma conquista para Aristóteles, no livro Ética Nicô, que é uma conquista. Todas as crianças nascem amorais. Nenhuma criança jamais pensou, não vou chorar porque minha mãe está exausta, ou não defecarei porque essa roupa é nova e pode constranger papai. Não. Crianças são máquinas de expelir e inserir que não pensam nunca nos outros. Alguns adultos mudam com o tempo, percebendo a existência do outro. Então a compaixão aristotélica é uma aposta no caráter. A palavra perfectível não se encontra em Rousseau, mas ela é desenvolvida por Rousseau, é um neologismo. Mas em Rousseau nós encontramos a palavra perfectível, que remete a Aristóteles. Eu sou um animal em construção social e política. E o defeito é quando eu me acho isolado, disso nasce todo o mal. O que Aristóteles não trabalha, que vai aparecer em neoplatônicos como Plotino e outros, é quando o bem se torna instrumento do mal. Ou seja, em nome da moral eu persigo. Lembrem que a Inquisição não tinha por lema bate e mata. A Inquisição tinha por lema misericórdia e justiça. Em Auschwitz não estava dito assim, está ferrado. Em Auschwitz estava escrito, o trabalho vai te libertar. Arbeit macht frei. O trabalho te liberta. Em nome do bem se cometem os maiores crimes. São as pessoas que nos amam que dão as patadas mais violentas que a gente pode perceber. E isso não está em Aristóteles, isso vai crescer ao longo da Idade Média, as Consolações de Boécio, em que o bem travestido de autoridade sem compaixão é o mal pior, porque faz em nome de uma justiça social, ou em nome de uma revolução, ou em nome da paz, ou em nome da ética. A pessoa, utilizando a ética, se transforma em um tirano. Inclusive, pior do que o vilão que apenas busca seu benefício. O pior vilão é aquele que busca a verdade independente dos seus efeitos. Passa-se a justiça, e a justiça peret mundus, ou seja, o mundo desaparece. É o Hamlet. Ele consegue provar que o tio é assassino, matando todo mundo e provocando uma invasão na Dinamarca. E a propósito, os artigos mais recentes sobre o Cláudio lembram que as partes que a gente encena menos, que é Cláudio discutindo com os embaixadores da Noruega, etc., Cláudio é um bom administrador. Conseguiu um tratado de paz que o pai de Hamlet, chamado Hamlet, também não conseguiu. Cláudio é um bom administrador. Por quê? A ética não é a garantia da eficácia também. Não basta só ser honesto, tem que ser honesto e competente. Aí é complicado. Porque a honestidade vem acompanhada de ingenuidade quase sempre. E a maldade de profunda visão. Me lembra sempre uma funcionária que eu tive há muitos anos, que era de uma honestidade exemplar, mas não fazia nada. Não me roubava, mas não cozinhava, não passava, nunca mentia, mas não fazia nada. Eu apagava para não me roubar. Era essa a função dela todos os meses. E ela exercia essa função muito bem. Até um dia eu disse, honestidade não me é suficiente para essa função. Né? Essa é uma questão neoplatônica importante. Né? Outra questão, não sei quanto tempo nós temos, quem está controlando. Duas perguntas, por gentileza. Eu senti falta de um vilão que me assombra no Shakespeare. Gostaria muito que você falasse um pouquinho dele, porque eu acho que ele habita num lugar onde uma crueldade é, acho, uma das peças mais violentas do Shakespeare, que é o Tito Andrônico. Eu acho que ele assusta. Acho que senti falta da presença dele. O Tito Andrônico, junto com o Ricardo II, é a peça que tem a maior quantidade de mortos no palco. Uma vez eu vi a encenação do Ricardo II, que o diretor decidiu que todos os mortos ficariam no palco como mortos. Houve um momento que os atores não conseguiam mais andar, porque estavam povoados. Agora, Tito Andrônico, de fato, ele é violento. Eu fazia essa peça. Foi a rainha. Essa peça eu vi no Centro Cultural Vergueira. Fim do século XIX, eu vi essa peça, isso. Então, Ricardo II mata muita gente, o rei menino, o rei da rebelião de Wat Tyler,
1387, mas o Tito Andrônico é uma personagem dividida, porque ao mesmo tempo ele provoca tantas mortes, ele é um homem tentando salvar a vida dos filhos. E os filhos chegam a ele na figura de duas cabeças decepadas, que ele, sem mãos, deve levar para fora do palco, que cria um problema cenográfico, né? Como se levam duas cabeças sem mãos? A solução que eu dei uma vez a um grupo que eu assessorei era fazer embaixadinho as cabeças. Você cata as cabeças para fazer uma coisa dessas, né? Então, Tito Andrônico é um exemplo de grande maldade. Essa peça, como você sabe muito bem, não foi considerada de Shakespeare até há pouco. Essa peça foi rejeitada do cânone shakespeariano e foi incorporada tardiamente ao cânone e hoje faz parte do cânone. Mas é um Shakespeare jovem, as peças do Shakespeare jovem, a violência é um pouco mais livre do que o Shakespeare maduro. Na última encenação do Hamlet, já na corte de James I Stuart, tendo como esposa a rainha Ana da Dinamarca, Shakespeare retira uma frase do Hamlet sobre a bebedeira dos dinamarqueses. Shakespeare é um homem de talento e ele sabe que a rainha vai ficar ofendida se disser que os dinamarqueses são bêbados, na cena em que o Hamlet vê o festim do rei, e por isso que nós somos conhecidos em toda a Europa como bêbados e responsáveis. Shakespeare adaptava o texto. Aliás, quem mais cortava as peças de Shakespeare era Shakespeare. Ele não fazia as peças completas, né? E quando tentava efeitos especiais, como tentou com a última montagem de Henrique VIII, tocou fogo no teatro, né? O globo pegou fogo. Por causa dos canhões, que ele decidiu que o rei entraria ao som de canhões, os canhões incendiaram o teto e o globo teve seu primeiro incêndio, hoje restaurado. Então, Tito Andrônico é uma personagem ambígua, porque de fato ele é muito violento, é o mais Jason, o mais Sexta-feira 13 de todas as peças, mas ele é um pai exemplar. Essa é a questão. Exatamente esse é um pouco do drama shakespeariano. É um pai exemplar, que no fundo o general Tito está buscando o bem, mas no meio dessa busca do bem existe uma trilha de sangue infinita, não? Então essa é uma questão importante. Temos tempo para mais uma questão, então quem, por favor? Ninguém mais? Para o Marcelo, também um shakespeariano. Qual a importância do Maquiavel nos regimes políticos que foram posteriores a ele na questão da vilania? Maquiavel tem duas facetas políticas, uma do grande público, que é o Príncipe, obra póstuma, que Maquiavel não viu publicada, e uma muito mais importante, que são os comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que o público nunca lê. Nessa obra, Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, que Tito Livio analisa a crise da República Romana, Maquiavel escreve as coisas mais extraordinárias que alguém já escreveu sobre política. No Príncipe, que é um manual que começa muito técnico, de quais são os principados, os modelos de principados, Maquiavel vai tratando do amoralismo político e dizendo que as pessoas precisam atuar de acordo com os recursos que elas têm. Então, Maquiavel sempre causou horror aos políticos. Frederico da Prússia escreveu um livro influenciado por Voltaire, seu professor, chamado O Anti-Maquiavel, dizendo que Maquiavel era um equivocado e assim diante. Só que exatamente Frederico da Prússia, em todo o seu governo, em suas ambiguidades pessoais, sexuais e políticas, exerceu Maquiavel enormemente. Então, para ser fotografado, eu tenho que ser fotografado com o capítulo 5, 6, 7 Mateus, que é o Sermão da Montanha. Para viver e exercer política, eu preciso usar o capítulo 18 do Príncipe. Funciona sempre com uma velha regra, que política é como violino. Você toma com a esquerda, mas toca com a direita. Para tomar, eu preciso fazer promessas populares. Para exercer, eu preciso fazer coisas conservadoras. E assim por diante. Essas questões é que Maquiavel é o grande excluído do debate político, porque provavelmente ele é o grande político. Maquiavel e Hobbes, que no fundo dizem, com a diferença de 100 anos, a mesma coisa. Os homens são violentos, a natureza humana é violenta, e vamos precisar disso. Querem um exemplo de reflexão hobbesiana do Leviatã? Li a trilogia do Dr. Drauzio Varela, meu amigo, e a terceiro volume, As Prisioneiras. Ele fala do caos das prisões até a chegada do PCC. Com a chegada do PCC, as prisões estão pacificadas, organizadas. E só ocorrem rebeliões com hora marcada, em fila, em ordem, determinadas pelo PCC. No Estado Democrático de Direito, as prisões eram um desastre.
dominadas pelo crime. Única instituição que no Brasil tem o adjetivo de organizado, é a única instituição que merece o adjetivo de organizado, não há partido organizado, né? Só tem crime organizado. As prisões funcionam perfeitamente dentro da ordem, e aí diz o Drauzio, num lance muito Graciliano Ramos ou Dostoiévski, muito Crime e Castigo: os prisioneiros não buscam liberdade, buscam sobreviver. Liberdade é um valor secundário, sobreviver é o valor primário. Isso é Hobbes puro. Eu não posso conviver com as pessoas, elas são insuportáveis. Então, para isso tem o Estado, as regras e assim por diante, que vão fazer que eu não mate ninguém. E quem mate deva ser excluído, seja um vilão. Mas, ao ser excluído, no fundo, é alguém que causa desejo. Porque há os vilões que não mataram ninguém, como na Tempestade, que o Marcelo encerrou com o Duque Próspero. O seu irmão e o rei de Nápoles não mataram ninguém, só botaram os dois no barquinho. E não mataram ninguém, mas se transformaram em maquiavélicos sem vítimas. Por isso que a Tempestade é uma comédia, mas é uma comédia sombria. Então, uma comédia com tom lúgubre, com tom de cinza. Então, nosso tempo se foi, Marcelo. Só um agradecimento. Não, a pergunta dela que foi em relação ao Titus, né? Falta também vários vilões, falta o Edmundo, do Rei Lear, tem vários. Isso é uma visão muito do autor, do Berco, em relação aos vilões dele. Mas, Carol, eu queria agradecer você, agradecer muito a plateia, a gente ter esse momento aqui de dividir isso com você. E muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite, até a próxima. Canal.